completo, não? Lincoln Haasheim, um palavrão em alemão. Haasheim. Eu sou pós-graduando em arte-terapia, estou fazendo o curso de arte-terapia. O canto gregoriano eu estudo desde 2007. Desde 2007 que eu estudo canto gregoriano. Mas, enfim, a maneira como eu me aproximei do gregoriano tem todo um histórico, digamos assim. Quando eu estava numa fase da minha vida que eu me converti, digamos assim, né, que comecei a voltar para a igreja de uma maneira mais séria, para a vida interior de uma maneira mais séria, eu fui procurar na internet a missa tridentina, uns textos lá e tal. Quero assistir, né? Será que tem? E na época tinha na igreja da ordem, celebrada pelo Monsenhor, e tinha o coral da Madalena, de canto gregoriano. Fui lá, assisti o coral da Madalena. Cheguei no final da missa, como é que faz para cantar aí? Eu já tinha um histórico de música, né? Estudo música desde criança, participei de banda, participei de coral, fiz aula particular de canto e tal. Então, quando descobri o canto gregoriano, foi amor à primeira vista. Então, foi amor à primeira vista do canto gregoriano. E daí, estudando com a Madalena, fiz o curso da Madalena, comecei a cantar com a Madalena. A Madalena não sabia que eu já tinha alguma experiência de canto, de coro e tal. Ela, às vezes, subia da igreja da ordem e me deixava lá para reger o coral. E eu fui na internet, comecei a pesquisar, ler livros sobre canto gregoriano, estudar bastante o canto gregoriano por conta própria, também lendo livros. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estava fazendo esse processo de estudar o canto gregoriano, do ponto de vista musical, técnico, enfim, eu estava naquele meu processo de conversão que já tinha começado, e eu estava estudando e tal. Então, ao mesmo tempo que eu lia muito sobre canto gregoriano, eu lia Santa da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa de Stein, Santa Teresinha, Santa Francisco de Sales, Garrigou Lagrange. Então, só por baixo, assim, a Teologia da Perfeição Cristã do Roy Marinho, enfim, a minha conversão tem um aspecto intelectual muito forte, então ela começou com uma coisa mais filosófica. E daí eu descobri, ao mesmo tempo que eu descobri Santa Teresinha, eu descobri os artigos do Garrigou Lagrange sobre teologia da graça e da espiritualidade. Então, foi meio paralelo as coisas. Então, foi todo esse processo de estudar muito sobre teologia cética e mística, enquanto estudava o gregoriano ao mesmo tempo. Então, foi assim esse processo todo de contato. No começo, algumas coisas eu associava com o canto gregoriano, por conta de algumas experiências já com a música e com artes visuais, por que pareça. Porque eu fiz artes gráficas, então, tecnologia de artes gráficas. Então, tem algumas coisas de composição visual que me ajudaram a entender o ritmo da música, e tinha coisas de ritmo musical que me faziam entender melhor as artes visuais. Então, foi bem interessante esse processo. E eu fiz alguns paralelos já, fazer uns paralelos com a música e tal. Um começo de paralelos, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses paralelos. Mas eu fazia uns paralelos sobre a vida interior e a música já nessa época. Onde é que eu parei? Vamos pensar. Enfim, fui estudando, continuei estudando, e eu tive a graça de, ano retrasado, 2015? Retrasado? Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, nossa, derrubou. 2015 eu tive a graça de, durante o ano inteiro, fazer um processo de discernimento com os trapistas. Então fui várias vezes lá no mosteiro em Campo do Tenente. E eu tinha tido já muito contato com a espiritualidade carmelitana, com a espiritualidade enfim, franciscana, tinha lido São Boaventura, tinha lido São Tomás, tinha lido sobre a Catarina de Sena, tinha estudado muita coisa. Mas a espiritualidade monástica em si eu ainda não tinha tido um contato muito grande. Quando eu conheci os trapistas, eu comecei a conhecer mais a espiritualidade monástica, né? Então, Dom Bernardo, maravilhoso, né? Dom Bernardo Bonovitz lá na Trava tem homilias fantásticas, tem textos fantásticos sobre espiritualidade monástica. Comecei a pesquisar mais sobre espiritualidade monástica. E isso foi, claro, acrescentando já aqueles paralelos, aquelas pesquisas que eu fazia do canto gregoriano com a vida interior. Quando chegou, depois de algumas peripécias e desvidas da vida, não pude entrar na Trapa ainda, se Deus quiser algum dia eu entro.
mas, enfim, não foi ainda lugar de Deus. Descobri que existia arte-terapia. Então, quando eu descobri que existia arte-terapia, foi uma coisa interessante, porque eu gostava de psicologia, gostava de biologia, gostava de música, gostava de artes plásticas, gostava de teatro, gostava de dança, gostava de literatura, de letras. E eu pensava em fazer quase tudo isso quando fiz faculdade, né? O que eu vou fazer faculdade? Pensava em todas essas áreas. Quando eu descobri a arte-terapia, olha que beleza. Numa única área eu tenho tudo. Eu tenho psicologia, eu tenho filosofia, eu tenho teologia cética e mística, porque trabalha com essas questões de vida interior que você não pode separar, né? Um ateu até pode separar a vida espiritual da vida anímica, da vida da alma, mas um católico não pode fazer isso. Então, quando você começa a estudar um processo terapêutico que vai ter algum efeito no ser humano, você não tem como ignorar a espiritualidade. Não tem como ignorar a espiritualidade. Então, quando eu descobri a arte-terapia, foi como um foco de luz que reuniu todos os meus interesses numa única coisa. E eu comecei a fazer alguns textos, umas meditações, comecei a fazer um compilado de tudo que eu sabia sobre vida interior em relação à experiência estética também. Com a minha experiência como artista, como pintor, como cantor, enfim. E nesse processo, as coisas começaram a se assentar. Começaram a se organizar na minha cabeça e eu cheguei a algumas descobertas bem interessantes. Então, mais ou menos nessa época, o Echevarria começou a despontar, né, nas redes sociais, aí, nos grupos. Nem sei quem que começou a divulgar o Echevarria, acho que foi o Alan, provavelmente o Sidney Silveira. Sidney Silveira, mas acho que... Aí o Alan pegou um pouco do gancho. Eu acho que foi o Alan, foi a partir do Alan que eu peguei o Echevarria. Na época, eu li um pouco e tal, mas aos poucos fui estudar um pouco mais. Li daí o Praxis da Psicologia, não sei falar isso em espanhol, então, segundo seus níveis epistemológicos, né, segundo São Tomás de Aquino. Enfim, comecei a ler e comecei a pesquisar mais daí. E o Echevarria, ele tem um artigo que é simplesmente brilhante, que é sobre o coração de São Tomás de Aquino. Esse artigo foi assim... Esse e um outro sobre memória substancial e reflexiva, é uma coisa... Depois eu falo sobre isso também, porque é bem interessante esse aspecto. Quando eu descobri o Echevarria e esses artigos dele, eu encontrei alguns conceitos-chave que serviram de chave de abóbada para todo aquele sistema que eu já estava construindo, que eu já estava elaborando. Que eu vou falar sobre eles. Mas, enfim, agora isso foi a introdução para vocês entenderem como que foi esse processo para chegar no que eu vou dizer hoje. Vamos começar o processo, então. Só uma dúvida aí. Diga. Arte-terapia é uma especialização, é um curso de graduação? O curso que eu estou fazendo é uma pós-graduação. No Brasil, a profissão ainda ela foi categorizada já como uma ocupação. Né? O processo de transformá-la numa profissão regularizada está em estágio avançado na Câmara, no Senado. Você sabe como é que funciona o processo lá? Então, está ainda em tramitação a legislação para regulamentar a profissão. Nos Estados Unidos, eles já têm a Associação de Arte-terapia desde a década de 60, sei lá, 70. Né? No Brasil, as coisas sempre vêm 20 e 30 anos depois. Né? Então, só agora que estão começando a regulamentar a coisa. Então, no Brasil, você tem associações de arte-terapia em cada estado. Não são todos os estados que tem, né? Mas são várias associações. E essas associações, vendo que a profissão estava crescendo, vendo que essa profissão estava se tornando mais visível, né? E ganhando seu espaço, eles se organizaram e fizeram a União Brasileira das Associações de Arte-terapia, a UBART. E essa associação, ela estabeleceu alguns critérios mínimos, né, para uma formação adequada de arte-terapeuta. Vamos ter um monte de picareta, né? A arte-terapia não é fazer bordadinho, bonitinho. Se você tem uma tia, ela, sei lá, que sabe bordar muito bem, fazer tricô muito bem, vai dar um curso de tricô para senhoras de idade, isso é terapêutico. Pode até ser terapêutico, mas não é arte-terapia. Então, assim... que bacana, eu faço artesanato, vou lá e ensino os velhinhos no asilo a fazer artesanato. Ótimo, não é arte-terapia. Tá? Assim, é uma atividade muito bacana, faz bem para os idosos, mas não é arte-terapia. A arte-terapia não é educação artística, não é cursinho de artesanato, então ela é uma área híbrida. Né? A arte-terapia é uma área híbrida e ela envolve tanto os aspectos da psicologia, quanto também da fisioterapia, porque dependendo das linhas, né? Tem várias linhas na arte-terapia, isso é interessante de perceber. Tem algumas linhas que trabalham mais a terapia num viés mais psicológico.
Mas tem algumas linhas que trabalham a terapia também num viés mais fisioterapêutico junto. Então, para você ser um arte-terapeuta, você tem que ter esses dois lados de formação. Você tem que ter uma formação na parte artística e tem que ter uma formação na parte terapêutica, que daí envolve a anatomia, fisiologia, digamos, humana, a psicologia, a psiquiatria. Então, você tem que estudar as doenças psicológicas, tem que ter uma matéria lá de psicopatologia no curso. Enfim, você tem que estudar, você tem que ter domínio dessas áreas. Porque o que faz a arte-terapia é um processo terapêutico que se utiliza nas artes. Então não é só a arte, pelo próprio poder dela, terapêutico em si. A arte tem um poder terapêutico por si só, dependendo da arte, dependendo de como que você faz. Isso é importante para perceber, né? Não é qualquer arte que é terapêutica. Algumas podem levar você para o abismo. Mas em todos os sentidos, inclusive no sentido cristão, daquele abismo onde as chamas consomem as almas. Então a arte tem um poder terapêutico? Tem, mas é que nem qualquer droga. Se você tomar de veneno da maneira que você droga, vira veneno, né? Então, a arte-terapia ela envolve um processo. E esse processo, o arte-terapeuta ele guia esse processo e faz essa interface, tanto com a arte quanto a palavra. Ele usa muito a palavra também, a reflexão sobre o trabalho artístico que está sendo realizado. Então, tem todo um processo terapêutico para você trabalhar com a arte. Não é simplesmente jogado, assim, uma coisa. O trabalho terapêutico é sério, né? O ser humano é sério, você não pode ir lá e fazer qualquer gambiarra. Esse é o... E o que é interessante da arte-terapia, como ela é uma área nova, como ela está incluída naquelas questões de terapias complementares e sei lá o que mais, e como ela tem muitas linhas de abordagem, eu posso tranquilamente fazer a minha abordagem cristã no meio que ninguém vai me encher o saco, no meio acadêmico. É maravilhoso isso. Porque você tem pessoas que fazem arte-terapia a partir de uma abordagem antroposófica, daquele pessoal meio esotérico e ocultista. Você tem o pessoal que faz a arte-terapia a partir de Freud, de Lacan, da psicanálise. Você tem o pessoal que faz arte-terapia a partir da psicologia junguiana. Tem o pessoal que faz arte-terapia baseada na psicologia da Gestalt. Tem o pessoal que faz arte-terapia baseada numa teoria de um teórico francês que se baseou em Platão para fazer uma arte-terapia centrada na estética. Então, enfim, tem N linhas de arte-terapia. E uma linha cristã tem seu espaço no meio e ninguém vai se incomodar com isso. Então, até porque tem uns arte-terapeutas que fazem trabalho xamânico e sei lá mais o quê. Então, se xamanismo pode, catolicismo acho que também pode. O demônio discorda, né? Mas enfim, então, fechando parênteses para a arte-terapia, acho que a gente pode voltar para o canto gregoriano para essa questão do canto gregoriano. Por onde começamos? Deixa eu sentar um pouco, para por onde começamos? Nas próprias Sagradas Escrituras, né? Nas próprias Sagradas Escrituras, você tem algumas metáforas, alguns símbolos, né? De Cristo e de Deus como aquele que cura, né? A própria palavra salvação, ela tem o mesmo radical que a palavra saúde, que a palavra cura. A própria ideia de salvação é uma ideia que está intimamente vinculada com a ideia de cura, com a ideia de saúde. No nosso idioma acaba ficando mais separado, mas no latim ainda é muito próximo as duas ideias. Olhando essa ideia, né, dessa salvação como uma saúde, né, você começa a observar os padres da igreja. Você vai ler São Basílio, os padres do deserto, enfim, começa a estudar o que os padres da igreja falam, e muitos deles fazem essa comparação e usam muito essa imagem da vida cristã como uma vida de terapia, uma terapia das doenças espirituais, para dizer o título do livro do Padre Paulo, Terapia das Doenças Espirituais. Então, a vida cristã tem esse aspecto terapêutico, esse aspecto de um processo curativo. Até o Echevarria, para quem quer mais detalhes sobre isso, vai lá e procura aí. O Martim Echevarria. Não é todo mundo que tem essa. Não é todo mundo que tem o Augusto está careca de Echevarria, mas não é todo mundo que tem essa. Ele traduzindo.
É aquele da antropologia filosófica também, que tem uns livros publicados pela Raimundo Lúdio, editora, ou é outro equivalente? Não, é outro. É outro. Acho que é um F no meio, né? F, mas você Ah, tá, é Federico. Eu acho que é um F aqui. Martim F. Echevarria. Você acha fácil na internet o PDF do La Praxis de la Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo São Tomás de Aquino. Então, e acha outras coisas também. No academia.edu, isso assim, esse é um troço maravilhoso. Academia.edu. É generoso, ele deixa os artigos. Ele deixa todos os artigos dele lá, é maravilhoso isso. No academia.edu tem vários artigos dele. Então, se você for no livro ali do Echevarria, ele fala duas coisas que são muito interessantes, né? Uma, ele fala desse processo terapêutico que os padres da igreja falam, que os doutores da igreja falam, e cita até alguns doutores ortodoxos muito bons, porque essa ideia da vida cristã como uma vida de terapia, né, como um processo terapêutico, ela até está presente no Ocidente, mas é uma metáfora que ficou muito mais enraizada nas tradições orientais da igreja. A nossa visão ocidental de salvação ficou muito ligada a alguns trechos das cartas de São Paulo, naquela ideia da justiça, né? Uma coisa meio legal, assim, né? A Bíblia usa as duas metáforas, né? Tanto a metáfora do processo terapêutico quanto a metáfora da questão legal, né? E metáfora entre aspas, né? Porque na verdade não é metáfora. É algo. A metáfora se você chamar de metáfora, não seria correto, porque metáfora é muito extrínseca, né? Nesse caso, não. Quando a gente fala da vida cristã como um processo terapêutico ou como uma questão legal mesmo de justiça, a gente não está falando aqui só de uma analogia banal. A gente está falando de uma coisa que realmente fala a fundo sobre a realidade da salvação. O que o Echevarria fala que é interessante, ele mostra esse lado dos padres do deserto e cita lá o Larcher, fala para o outro autor, outro autor também que vocês podem encontrar é o Larcher. Esse eu não li quase nada dele, tem que ler mais. Ainda estou num processo que ainda tenho que ir atrás, não dá tempo de você ler, tem tanta coisa para ler que você não arranja tempo para ler. O Larcher é o que fala bastante sobre essa questão terapêutica, num viés lá dos cristãos ortodoxos, do cristianismo oriental, e o Echevarria cita o Larcher. Eu já vou citar o outro autor, que esse eu li. É o Piero... Esse nome grego é uma palavra. Pieros de Nafipactos. Algo do gênero. Esse eu li. Também tem um livro sobre psicoterapia ortodoxa. Mas enfim, voltando à ideia da Echevarria, além de citar esses autores ortodoxos, além de ver essa pesquisa relacionada aos pais da igreja, né, aos padres da igreja, que falam da vida cristã como um processo terapêutico, o Echevarria ele resgata uma coisa que é muito interessante, que é a questão da filosofia, né? O Echevarria ele recorda aquilo que vários autores já falavam, né, já falam, a ideia da paideia, né? Aquela ideia que o cristianismo vai lá e absorve esses elementos da cultura clássica e cristianiza, né? Então, o que o Echevarria mostra? O Echevarria mostra, e é muito interessante porque ele mostra isso tanto citando os autores antigos quanto autores atuais, assim. Ele cita isso é maravilhoso, ele cita o psicólogo, como é que é o nome dele? Deu branco agora, daqui a pouco eu lembro. Mas um psicólogo que não é cristão, enfim, um psicólogo Erich Fromm. O Echevarria ele cita o Erich Fromm. E tanto citando o Erich Fromm, para dar um peso de um outro testemunho que não é o dele mesmo, né? Quanto indo às fontes dos filósofos, o Echevarria ele fala que a filosofia prática, né? Aquilo que eles chamavam de filosofia prática, né? Ou ética, né? A arte do bem viver,
constituía já na filosofia um processo terapêutico da alma. E o Echevarria traz isso, mostrando que o cristianismo, o que ele faz? Ele não abandona isso, né? Assim como São Tomás vai lá e pega toda a ética aristotélica e traz para o cristianismo, os antigos padres do deserto, o Santo Agostinho, enfim, todo aquele povo que era da atividade clássica, não abandonou as suas raízes clássicas, mas trouxe isso para o cristianismo. Então, há vários elementos históricos que vieram para o cristianismo, nesse sentido da terapia da alma. Então, tem uma série de questões aí que vêm da filosofia para o cristianismo, e isso é incorporado. E quando isso é incorporado, isso é elevado, né? Porque isso é importante falar, né? Isso é elevado pela visão do sobrenatural, que é outros 500, né? É outros 500. Então, isso é um começo inicial para entender, mas por que falar de terapia da alma, né? Não é à toa, é assim, é porque no cristianismo existe esse processo de terapia da alma. Bom, qualquer um que experimentou um processo de conversão e que tenha tido alguma caminhada na vida, acho que deve ter notado, se não notou, alguma coisa está errada na tua vida interior, se você não notou esse processo de cura interior ao longo do teu trabalho como cristão. Mas o que é importante notar aqui, que é importante falar. Hoje em dia a gente fala muito de emoção, né? E se você for estudar o que os psicólogos falam, eles vão falar muito sobre emoção. Então, você vai na linha cognitiva, de psicologia cognitiva, é pensamento, emoção, comportamento. Você tem um pensamento X, esse pensamento X gera uma emoção X, ou melhor, Y. Um pensamento X gera uma emoção Y, que gera um comportamento Z. Mas, enfim. Então, estou com meus amigos lá no Cefet, naqueles queijos lá, que o pessoal chama de queijo, aqueles bancos amarelos. Os bancos amarelos do Cefet que parecem uns queijos. Estou eu com os meus amigos sentados lá nos queijos do Cefet, e de repente passa um outro amigo. E ele não olha para ninguém, está tudo emburrado assim, vai e passa reto. Como é que vão ser as reações? Iguais? Primeiro, amigo, né? Nossa, mas esse cara é um mal educado. Tipo, não cumprimenta, né? Que raiva quando eu tipo, não vou mais falar com ele, vou dar um gelo nesse cara. Segundo amiguinho. Nossa, o que será que ele tem? Será que ele está passando mal? Será que aconteceu alguma coisa? Será que deu algum problema? Acho que eu preciso procurar ele depois para ver se posso ajudar com alguma coisa. Então, e tem outras possíveis reações. Não deve ser nada, o cara deve ter acordado com o pé esquerdo, está num dia ruim, não vou dar bola para isso. Enfim, cada um teve um pensamento diferente. Esse pensamento diferente gera uma emoção diferente, que gera um comportamento diferente. É isso os psicólogos da linha cognitiva falam. E daí eu olhei, quando eu vi isso que os psicólogos falam, eu falei, mas isso aí é discernimento dos pensamentos que estão lá nos padres do deserto. E já falavam isso faz décadas. E daí, beleza, né? Eu pensando com meus botões sobre isso, né? Eu vou lá e leio o artigo do Echevarria, sobre o coração. E no artigo do Echevarria, ele vai lá e cita uma tal de Magda B. Argolds. Mais um nome. Eu vou encher de nomes aqui para vocês pesquisarem depois. Então, a Magda... Nossa, que fazer G minúsculo com o resto maiúsculo não dá certo. Magda Argolds. Eu acho que é esse o nome. Depois eu posso conferir melhor, mas se não me engano é isso. Quem é essa mulher? Ela é uma psicóloga tomista. E o que é mais incrível dessa psicóloga tomista é que ela, na década de 50, ali mais ou menos, se não me engano, 50 e 60, ela desenvolveu toda uma teoria cognitiva das emoções, baseada em São Tomás, a partir daquilo que um diretor espiritual dela, lá um amigo dela, padre, orientava e ajudava ela naqueles estudos dela de tomismo. E ela publicou vários livros sobre psicologia católica e tal. Mas ela teve, não sei se foi uma inspiração do Espírito Santo, se foi uma ideia brilhante, se foi ela resolveu escrever um livro em que ela falava tudo
tudo que ela desenvolveu de psicologia atomista, só que sem citar uma coisa de catolicismo. Ela deixava tudo nas entrelinhas. Assim. Ela fez todo um livro sobre as emoções, né? Sobre essa questão cognitiva das emoções, e não deixou explícito que aquilo era católico. Parece que o Santo Tomás foi citado só numa nota de rodapé. Foi citado. Tipo assim. O livro é todo tomista e Santo Tomás foi numa nota de rodapé. Ela fez uma coisa assim. Ela fez como é que a gente chama agora? Quase um plágio. Não, como é que a gente chama agora? Do preenchimento de espaços? Como é que a pessoa está falando agora? Ocupação de espaços. Ela deu um jeito de ocupar espaço no mundo acadêmico, fazendo esse subterfúgio de não falar muito do Santo Tomás. O que aconteceu? Veio um cara lá, que é o tal do Aaron Beck, que desenvolveu a linha mais famosa de terapia cognitiva, né? Ele estudou estudou as obras de um tal de Lázaro, e esse Lázaro tinha estudado essas obras da humanidade. Então a psicoterapia cognitiva tem uma herança atomista que nem eles sabem direito que tem. E alguns sabem. Eu li um artigo, tem um cara que está tentando resgatar isso e falou, não, olha, Santo Tomás, você tem a resposta para resolver algumas questões aí da psicoterapia cognitiva. Então é interessante observar que, mesmo de um ponto de vista puramente humano e filosófico, que ignore a realidade da graça, mesmo assim a gente tem muito material dos padres da igreja que estão aí com validade perene, validade atual, e sendo aplicados atualmente na psicologia. Inclusive a psicoterapia de linha cognitiva é uma das mais reconhecidas nos Estados Unidos, acho que é a única que o mundo acadêmico respeita, com pesquisas sérias, que fazem testes, fazem aqueles testes para ver como a pessoa reage ao placebo, à psicoterapia e à utilização de medicamentos, e é uma terapia que realmente tem resultado. Então é interessante observar isso, que tem essa origem católica escondida, que poucos sabem que tem, né? Então, assim, voltando à questão das emoções, né? Quando a gente fala, né, de doenças psíquicas, o Echevarria, ele é o melhor autor para se procurar, é o Echevarria. O Echevarria tem alguns artigos só sobre isso, que ele parte de São Tomás e esclarece as questões. Quando se fala em doença, naquilo que hoje em dia é tratado, né, pela psiquiatria, você tem uma série de questões ali, né? Você tem coisas corporais que surgem por algum problema corpóreo mesmo, né? Você tem desarranjos ali nos neurotransmissores, enfim, você tem uma série de questões corporais. Hoje em dia existem pesquisas que falam sobre a depressão como relacionada a alguns processos inflamatórios no corpo. Então, quando alguém tem depressão, vão chegar, isso aí é frescura. Não é assim, não é assim. Então, existem questões corporais que influenciam doenças que a gente chama de psíquicas hoje em dia. Né? É muito complicado isso. Ao longo desses três dias, né, a gente vai detalhar melhor isso, que é uma coisa que eu não fiz aquele dia. Detalhar melhor essa questão das subdivisões, entre aspas, da alma, né, da relação dela com o corpo, e isso vai ficar um pouquinho mais claro de entender. É muito complicado você falar o que vem do corpo e o que vem da alma. Né? A alma é a forma do corpo, segundo São Tomás e Aristóteles, então a coisa está muito ligada uma com a outra. Então, acho que do ponto de vista teórico, você vai lá e faz a abstração, né? Mas do ponto de vista concreto, no ser humano aqui e agora, você não tem como pegar, vou pegar a tua alma, que é separada do teu corpo, e vai ficar tudo bem. Né? Então, as duas coisas estão muito ligadas. Você tem as abordagens científicas da coisa, vou encarar tudo de uma maneira mecanicista. É tudo neurotransmissor. É tudo alguma coisa, é tudo genético. Né? Agora está na moda genética. É tudo genético. Então tem a pessoa que vai trabalhar nessa questão materialista, assim, porque alguns átomos estão ali deslocados, assim assado, que a doença está sendo causada. Não vou dizer que não influencia, mas não é só isso. Então, o ser humano é uma coisa muito mais complexa. Espiritual. Tem pessoa que confunde, né? Tem o lado espiritual. É outros 500. E você tem o emocional. O emocional não é a mesma coisa que o espiritual. E o emocional não é a mesma coisa que o corporal. Ele é um entre. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a questão da emoção ser um entre o espiritual
e o mais corpóreo. O ser humano ele tem quase que camadas, ele é como uma cebola, né? Então, o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila mostra isso maravilhosamente bem, né? Então, ela fala muito bem que é um cristal. Ela não usa a metáfora da cebola, mas ela poderia ter usado. Então, é as camadas, né? Então, ela fala... Ela não usa palmito também, né? Santa Teresa não usou, eu estou usando. Então, o ser humano é como um palmito. Nós vamos destrinchar esse palmito no próximo encontro que a gente vai ter aqui. Então, mas o que é interessante observar? É que, de um ponto de vista de um arte-terapeuta, né, ou de um psicólogo, né, você não vai tratar, claro, a questão corpórea vai ser tratada? Vai. Por quem? Pelo médico. Tá? Se um psicólogo ou um arte-terapeuta não vai tratar a questão corpórea, ele vai encaminhar para o médico, que o médico vai lá e vai ver. Nutrição, falta de comida, falta de sono, maus hábitos corpóreos, mesmo maus hábitos ligados ao corpo, todos eles podem causar uma série de sintomas que vão estar relacionados com o comportamento exterior e vão estar relacionados com as emoções e vão estar relacionados com o espírito também. Então, tem esse aspecto corporal. Então, você tem fisioterapia, você tem nutricionista, você tem médico, todos eles trabalham essas questões e você vai ter que encaminhar para isso. Um parênteses curto. Eu tive 2 arritmias cerebrais na minha vida. Então, eu sei de experiência própria o que é lidar com as complexidades dessas relações alma e corpo. Então, a arritmia cerebral não chega a ser uma epilepsia, mas é parecido. Então, descargas elétricas no cérebro descontroladas causam sintomas psiquiátricos, que geralmente são mal diagnosticados. No meu caso foi. Então, assim, geralmente são mal diagnosticados, tratados como outras coisas, enfim. Então, esse é um parênteses para ver como a coisa é complexa até para a psiquiatria hoje em dia. Então, hoje em dia está começando, assim, está engatinhando o diálogo entre psicologia, neurologia e psiquiatria. Então, dentro da área da própria medicina, você tem esses problemas, assim, já de divisões do corpo humano, porque você tem a questão neurológica, você tem a questão bioquímica, né? Você tem a questão bioquímica dos neurotransmissores, enfim, você tem questões elétricas do mecanismo elétrico do cérebro, tem questões do mecanismo bioquímico do cérebro e do corpo, enfim. Tem N questões envolvidas aí nas doenças que podem surgir. Então é muito complexa a coisa. Um psicólogo, ele não vai tratar disso. Até pode, em que maneira? Ele pode dar conselhos assim: ó, meu filho, vai lá, durma, né? Descansa, durma no mínimo 7 horas, né? 7 horas da noite, assim, tem bons hábitos, né? Dorme aqui. Daí você fala assim, bons hábitos, né? O que você está falando? Você está falando da virtude da temperança, você está falando, daí você volta de novo nos padres da igreja, nos doutores da igreja, nos filósofos. Então, a ética, isso é outra. Não vou falar sobre isso agora, não vou, senão vou fazer ia desblocar o assunto para outro assunto, então eu teria que procurar alguém mais entendido do que eu dessas questões, mas é uma sugestão para um outro curso é falar sobre essas questões da ética, né? Como a ética passou por transformações. E a ética até o final da Idade Média, a ética cristã, a ética clássica, era uma ética que estava relacionada com a questão de natureza, com a ideia de uma natureza humana, que é uma natureza humana que ela exige atingir uma certa perfeição, né? Nós somos seres que não estamos num estado de perfeição. E nunca vamos estar, assim, digamos assim, nunca vamos estar totalmente, porque só Deus é perfeito. Então, aqui eu poderia falar, vou falar rapidinho, mas quem entende, quem não entender não faz mal, procura depois. Ato e potência. Quem entende disso, nós somos seres que somos uma mistura de ato e potência. Ato quer dizer aquilo que já está aqui. Essa mesa é uma mesa em ato. Essa mesa é uma mesa em ato. Mas ela pode ser lenha para fogueira em potência. Eu posso pegar essa mesa e ir lá e triturar ela e jogar no fogo para fazer uma fogueira para cozinhar.
cozinhar. Então ela é lenha para cozinha em potência, uma lenha com fogão em potência. Entre outras coisas mais, né? Você pode pensar em inúmeras possibilidades de uso para uma mesa. Então, ser em potência é uma possibilidade real, né? Uma possibilidade real inscrita naquele ser, mas que ainda não aconteceu. Então, uma semente é uma árvore em potência. Uma árvore é um ato, ela já é uma árvore em ato, não é uma árvore em potência. Então, o ser humano e todas as criaturas, elas são compostas de ato e potência. E nunca vão ser ato puro. Então, elas nunca vão ser totalmente perfeitas. Mesmo no céu, isso é uma coisa maravilhosa, né? Vocês acham que o pessoal fica parado lá? Cheguei no céu assim, estou lá. Acho que tem, claro, a teologia ensina, né? A teologia ensina e a gente chega num grau de caridade. Aquele grau de caridade estabiliza você naquele grau e você entrou na hierarquia lá do céu naquele grau e você vai ter uma visão de Deus correspondente àquele grau de caridade que você teve. E isso não aumenta nem diminui. Beleza. Mas Deus é tão maravilhoso, tão rico e tão infinito que a gente vai continuar a eternidade aprendendo mais e descobrindo mais daquilo que não é essencial. Então a gente vai ter uma visão essencial de Deus correspondente à caridade que a gente teve nessa vida. Mas todas as outras coisas que são acidentais, digamos assim, que são o conhecimento que a gente tem de Deus, digamos assim, através das criaturas, os mundos possíveis que Deus poderia ter criado e que não criou, enfim, N possibilidades que estão presentes no ser infinito divino, a gente vai continuamente, por toda a eternidade, cada vez mais se aprofundando nesse mistério divino que é Deus. Então, a gente tem que pensar isso, que a gente, como ser humano, a gente tem sempre essa tendência, né, para uma perfeição. A ética antiga falava disso. A ética antiga ela falava dessa busca por atingir a perfeição da natureza humana. Né? Mas não atingir a perfeição da natureza humana destruindo a natureza humana, modificando ela ou conformando a ela a alguma ideia torta que você tenha acerca dela. Então, o pessoal que deu mais já entendeu o que eu estou querendo dizer. Né? Mais tarde, essa ideia de ética foi se perdendo e foi se trocando por uma série de outras noções. Algumas mais legalistas, outras nessa visão de não, eu tenho uma ideia e essa ideia é a que eu vou construir. Cada um se constrói a si mesmo, dane-se a realidade e eu faço a minha realidade. Enfim. Claro que isso tem consequências nocivas, que são problemáticas, então a ética tem essa questão desse aperfeiçoamento da natureza humana. Mesmo que o ser humano não tivesse pecado, mesmo que a gente não tivesse nada de problemas, assim, Adão não pecou, que maravilha. O pecado não entrou no mundo, a morte não entrou no mundo, a gente ia viver eternamente, não deu problema nenhum. A coisa fala da santa paz do paraíso do Éden. Mesmo assim você tem um processo terapêutico. Por quê? Não um processo terapêutico de cura de algo que foi destruído, porque o pecado ainda não tinha acontecido. Mas um processo terapêutico de cuidado. Isso é interessante você pensar. Isso é muito importante falar. A terapia não é só uma questão sanar aquilo que está errado, aquilo que tem problema, mas também tem uma questão de profilaxia, né? E uma questão de cuidado para evitar que algo de ruim aconteça. Né? Se a dona Eva e o seu Adão tivessem feito um processo terapêutico adequado, de profilaxia, né? de manter assim, cuidado com as suas próprias almas, né? o pecado não teria acontecido. Né? Então, isso é bem interessante. O São Bernardo de Claraval fala isso. Deus deu um mandamento para Adão e para Eva. Né? Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo presta atenção nesse mandamento. Todo mundo presta atenção nesse mandamento. E não presta atenção nos outros. Deus não falou só isso para eles. Deus falou para eles cuidarem do jardim. Qual jardim? Claro, provavelmente o jardim do mundo também. Mas antes de mais nada, o jardim da própria alma. Então, existe um mandamento divino terapêutico prévio a qualquer outro mandamento, que é esse guardar-se a si mesmo, puro. Enfim. Então tem toda essa questão da terapia. Só uma curiosidade, eu estava lendo o livro do Santo Atanásio, quanto os pagãos ele começa com essa interpretação dele. Que o pecado da Adão e Eva ele não usa nem tanto o sentido literal, ele simplesmente chegou assim,
Adão e Eva, sei lá, tiveram uma certa preguiça de buscar os bens espirituais e o sensível era mais fácil para eles. Então eles inverteram a ordem e daí que entrou o pecado. Ele nem jogou a maçã, a fruta que maçã, a gente colocou. Ele colocou o fruto no meio, mas o Santo Atanásio já fez essa mesma leitura. E o pecado foi eles escolheram abdicar dos bens espirituais para viver uma vida sensível. Tentados pelo demônio, tem um papelzinho ali. Isso é uma coisa que do ponto de vista da psicologia, nenhum psicólogo vai falar em demônio, porque, enfim, a ciência moderna tem esse viés de ignorar esse tipo de coisa, que não tem, inclusive não tem nem relação com ela. Né? É uma questão até de metodologia, enfim, você não pode falar, através do sensível, você não pode falar do espiritual. Então, quer dizer, pode. Mas, assim, dado a característica das ciências de ser experiência, baseada nessa experiência sensível e só nela, eles não têm como falar dessas questões espirituais do demônio. Então, mas isso é outros termos. Então, ficou clara essa ideia da terapia, né? Essa ideia de que essa ideia da terapia da alma, ela está presente na Bíblia, está presente nos padres da igreja. Eu não tenho as citações porque eu sou uma negação para isso. Eu preciso ir atrás lá e pegar os textos lá e anotar, e escrever e colocar a referência bibliográfica. Eu sou péssimo para isso. Mas tem textos de São Basílio, tem textos do Wagner Ponte, tem textos de vários autores que vão falando sobre essas questões da vida cristã como uma terapia da alma. Um ponto que é muito interessante, por exemplo, né, é a ideia da ordem, né, do sacerdócio. O Deus de Pactus, ele tem um trecho inteiro gigantesco do livro dele, sobre psicoterapia ortodoxa, em que ele fala só sobre os 3 graus do sacramento da ordem: o diaconato, o presbiterato e o episcopado, né, como 3 graus de processos terapêuticos, como 3 atividades terapêuticas distintas, né, 3 momentos distintos do processo terapêutico, e aquele que realiza, né, aquele que vai ser diácono, que vai ser presbítero e vai ser bispo, para ele realmente fazer o trabalho de diácono, de presbítero e de bispo, como deveria ser feito, ele tem que ter passado todo o processo terapêutico antes. Que muitas vezes não é o que acontece, infelizmente. Claro, a graça vai lá e supre, né? Enfim, a gente tem a graça do sacramento da ordem que faz o seu efeito, mas o ideal seria que os candidatos ao sacramento da ordem tivessem passado por esse processo. Então, depois a gente fala mais especificamente sobre o processo, então aí dá para entender melhor. Mas cada um desses degraus, a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Então, o diácono, para ser diácono, ele tem que ter passado por um processo de purificação das paixões. Senão ele não pode ser diácono, um bom diácono. Então, o presbítero, para ser um bom presbítero, ele tem que ter passado, além de ter passado pelo processo de purificação das paixões, um bom presbítero tem que ter chegado a um grau de contemplação, a um grau de vivência das virtudes que dê a ele uma luz espiritual, né? Que ele possa iluminar os outros no seu caminho. E o bispo, para ser um bom bispo, tem que ter chegado ao ápice da caridade. O ideal seria que ninguém fosse bispo sem ter chegado à quinta morada do castelo interior. Mas, contudo, todavia, é impossível isso, assim, sem querer exigir esse padrão. Então, esse seria o ideal, né? Então, o ideal seria que o bispo tivesse no mínimo na quinta morada do castelo interior. Então, depois te falo mais sobre isso. Então ficou claro essa ideia, né, de que existe essa questão terapêutica muito sólida no cristianismo. Aos poucos, vai ter três encontros, a gente vai detalhar melhor essa questão terapêutica, a gente vai falar sobre os males que a gente tem que curar, enfim, tudo isso vai ficando mais claro mais para frente. Mas o importante é que agora fechou aqui nessa questão que realmente a vida cristã ela tem esse viés terapêutico, esse viés de cuidado de si mesmo e cuidado com a própria alma. Cuidado com o corpo também, porque ele é templo do Espírito Santo e tem as suas relações com a alma. Mas você tem que ter um certo cuidado para colocar a hierarquia justa aí na coisa. Tranquilo? Anotaram os nomes dos autores? Só uma questãozinha ainda. Você comentou que no Ocidente parece que na Igreja Latina foi um pouco desvinculada essa questão da terapia da salvação. Essa questão da terapia no Ocidente ela se desenvolve muito bem no ambiente monástico. No ambiente monástico se desenvolve muito bem. Em São Tomás ela aparece na ética, né? Na parte ética.
Então, no Ocidente, essa parte terapêutica, ela vai ficando cada vez mais nessa questão da ética. Né? Qual que é o problema, assim, a meu ver? É que você acaba tendo uma coisa que vai acontecendo cada vez mais no Ocidente, que é aquilo que acontece com as ciências hoje em dia, né? Aquela esquizofrenia. Você separa as coisas em compartimentos e não consegue mais dialogar entre eles. Né? Então, isso é importante? É importante você fazer esse processo de separação para você se aprofundar melhor em cada coisa. Mas depois você tem que fazer um processo de síntese, que infelizmente ainda não está sendo feito. Algumas pessoas tentam, mas a gente ainda não fez. Então, São Tomás fez, né? Porque ele escreveu, ele fez uma síntese teológica, que é uma síntese teológica. Isso é importante, porque tem gente que acha que não, tem gente que não percebe isso, tem gente que percebe, que acha que é uma fragmentação, que é... Não, São Tomás é uma síntese. Então, a teologia para São Tomás é uma coisa muito prática. Tem toda uma questão de cuidado com a alma que está muito presente em São Tomás. Mas mais tarde, a teologia vai se fragmentando. Você tem teologia moral, teologia cética e mística. Essa divisão de teologia cética e mística e teologia moral, ela faz sentido? Faz! Mas, contudo, todavia, é muito junto uma coisa com a outra. A teologia cética e mística e a teologia moral. Então, é muito complicado você separar isso. Você separa de maneira abstrata, às vezes estou abstraindo. Mas agora vamos voltar para fazer ter a sua ação concreta e relacionada a isso. Né? Então, no Ocidente, você tem essa tradição terapêutica. Mas ela vai... O que acontece, né? A primeira divisão, né? Quando que aconteceu a primeira divisão de relação dessas pessoas? Primeira divisão foi quando, por culpa do nominalismo e de outros erros do tipo, você começa a ter uma divisão entre a vivência da fé e uma fé racionalizada. Isso tem muita relação com o nominalismo e com outros erros teológicos e filosóficos do final da Idade Média. O que começa a acontecer? Você começa a ter uma separação entre a vida mística e a vida intelectual. Até São Tomás e São Boaventura, você vê assim, os dois são místicos. Os dois são místicos, os dois são santos, os dois têm profunda contemplação de Deus e os dois são teóricos e teólogos e conseguem especular e falar sobre filosofia e falar de Deus de uma maneira muito integrada, sem separar, claro, separando as coisas. Vocês entendem, né? Separa no sentido explicativo, mas junta tudo, integrando num todo coeso. Depois de São Boaventura, São Tomás, quando começa a ter a decadência da Idade Média, o que você começa a ver? Você começa a ter os místicos de um lado e de outro os teólogos sistemáticos que caem na decadência da escolástica. Quando chega no século de ouro espanhol, lá ainda contra a Reforma, você tem aqueles que tentam fazer o processo de integração de volta. Mas a coisa já estava tão degringolada e o mundo também já estava tão destroçado que a coisa vai progressivamente piorando depois disso. Você pega, por exemplo, quem que é um exemplo de integrado? São Francisco de Sales é um exemplo que tem uma integração maravilhosa. O Enzo falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou que o Tratado do Amor de Deus é praticamente uma súmula. Para quem percebe, né? Para quem consegue perceber no meio daqueles floreios de linguagem dele e metáforas maravilhosas e simbólicas, se você analisar e estudar, aquilo lá tem muito de São Tomás, de Santo Agostinho e de São Boaventura, enfim, tem uma estrutura de suma teológica, o Tratado do Amor de Deus. Você tem São João da Cruz, que São João da Cruz também era teólogo, mas em São João da Cruz você percebe que a predominância da mística, mesmo ele sendo teólogo, né, e sendo formado na academia, digamos assim, você tem uma separação também, essa separação entre academia e vida espiritual, que já aconteceu nessa época. Você pensa hoje em dia, não, isso já está naquela época. Então, você tem uma série de problemas. Você começa a ver aquelas heresias do jansenismo, heresias do quietismo, as heresias místicas, enfim. A coisa vai degringolando cada vez mais, né? Então, muito do problema... E o que acontece? Quando essa coisa degringola, você começa a ter esse problema. A partir do momento que você separou a vida espiritual da vida intelectual, a própria vida espiritual começa a se fragmentar. E aí começa a vir aquela primeira fragmentação da teologia moral com a teologia
a cética mística e espiritual. Você começa a ter os moralistas, né? E você começa a ter os alucinados. É só ver o Facebook. Então, hoje em dia a gente percebe. É uma maravilha que as pessoas não percebem isso. Estudam história. Eu acho maravilhoso. Né? Eu fico observando lá. Então, coisa linda. A gente é condenado a repetir enquanto a gente não resolver essa esquizofrenia que tomou conta desde o final da Idade Média, a gente vai ficar no pêndulo. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Nesse pêndulo, e ninguém acha o lugar adequado no pêndulo não, porque ainda se ficasse pêndulo ainda tinha um equilíbrio. Mas não, a pessoa vai para um lado do pêndulo e trava. Vai pro outro lado do pêndulo e trava. Ela travou no lado, né? Ela travou no lado, vem ali com um martelo assim, ó. Pá! Joga pro outro lado. Então acontece essa divisão entre os moralistas e os mais alucinados. Que em uma determinada época você vai ter os jansenistas, os quietistas, que é mais ou menos os rigoristas. Porque a justiça divina e blá 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 blá. Porque o amor divino do outro lado. Então, e daí você tem essas repercussões até hoje com as discussões de misericórdia e justiça, que até no meu grupo de amigos a gente teve um cisma interno por causa dessas discussões entre justiça e misericórdia. Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente ainda não resolveu o maldito problema do jansenismo e quietismo. Eu não sei quem que na igreja, por que as pessoas não perceberam isso ainda. Eu não sei porque que o Papa não percebeu, não sei se o Papa não percebeu ainda. Bento XVI, talvez Bento XVI tenha percebido, não sei, preciso ler os livros dele. O cara é inteligente, deve ter percebido isso. Mas enfim, ninguém tomou nenhuma atitude nesse sentido. Quer dizer, existem iniciativas que foram nesse caminho. Né? Existem iniciativas que foram nesse caminho. A retomada da sese mística, né? A retomada da teologia da produção cristã, o Garrigou Lagrange e companhia, foram nesse sentido. Mas infelizmente, enfim, teve uma série de outros problemas no meio e a gente ainda está sofrendo esse pêndulo do quietismo e jansenismo, esse pêndulo entre misericórdia e justiça, esse pêndulo entre uma visão mais mística da coisa e uma visão mais legalista da coisa, enfim, quando na verdade as duas coisas deviam estar integradas. Eu pensei no primeiro momento que talvez poderia ter a ver também com uma certa opção mais pela lógica aristotélica do que pela ética, né, da eudaimonia, através da arete. Você tem nesse ponto é interessante assim, o Aristóteles tem a eudaimonia. O Aristóteles tem esse aspecto da ética, mas realmente depois de São Tomás, o problema não é São Tomás, o problema é a escolástica decadente. A escolástica decadente vai ficando cada vez mais logicista e vai cada vez mais separando esses aspectos. Né? E é interessante, uma coisa que é muito interessante que ninguém fala, mas guardem isso bastante e pesquisem sobre isso. É a influência islâmica no processo de degringolação. Né? Boa parte do pessoal que participou da escolástica decadente, né, teve relação com os comentaristas árabes de São Tomás. Então, algo dessa divisão esquizofrênica que atingiu e fez mal à igreja veio por causa da divisão esquizofrênica dentro do Islã. Então, isso é uma coisa interessante de ser estudada. A teologia árabe, ela fala de Deus como o incognoscível, ela separa. A teologia árabe, ela separa muito. Então, e ela é voluntarista. Ela tem a ideia de que Deus criou o mundo do jeito que é porque quis. Ela separa a ideia da sabedoria divina com a ideia da vontade divina e coloca a vontade divina acima de tudo. Então, isso influenciou a teologia protestante, isso influenciou, enfim, tem vários meandros aí. Não estou dizendo que é só isso, mas é um dos fatores que estão no meio do processo. Você está falando do Avicenne e do Averroes, principalmente, mas tem vários percalços nesse sentido. A gente tem que lembrar que São Tomás só foi reconhecido para valer mesmo na época da Contra-Reforma. Durante todo o tempo ali do século XII. A pessoa imagina, foi lindo, São Tomás do século XII, auge da escolástica, que maravilha. Depois disso todo mundo virou tombista, né? E foi uma maravilha, né? Não foi assim. São Tomás ele chegou a ser posto, digamos, no índex. Na época. Foi praticamente excomungado por um bispo de Paris que estava achando que ele era um louco aristotélico que queria paganizar a igreja. Então não é tão simples assim o processo, não. Mas deu para fechar, né? Então, o Ocidente tem uma tradição terapêutica, sim,
mas meio esquecida e meio deixada de escanteio por uma série de problemas. O mundo oriental, em compensação, tem um outro problema. Porque tem que falar sobre isso também, né? Que maravilha, então vamos virar ortodoxo porque que a coisa daqui bolou. Não é bem assim não. Os ortodoxos, por outro lado, né, o cristianismo oriental, por outro lado, se a gente fez um processo de abandonar um pouco a tradição terapêutica, né, e cair numa coisa muito logicista, numa coisa muito lógica, né, eles fazem o extremo oposto. Então, claro, tem exceções, mas eles caminham num viés muito neoplatônico que vai ficando excessivo, né? E tem seus perigos também. Tem seus perigos irracionalistas também do lado oriental. Claro, não é todos que caem nesse caminho, assim como no Ocidente, não é todos que caíram no problema do logicismo. Então, isso é uma questão interessante, né? A gente estuda a história, né? A gente vai vendo, vai analisando a nossa época, né? Vai vendo. A gente está numa época que a gente está precisando voltar essas integrações. E quando a gente fala dessas integrações, ela passa por uma integração dentro da própria Igreja Católica, mas isso necessariamente terá que conduzir a uma conversão do Oriente e a um renascimento dessa unidade. Aquela frase, né, do São João Paulo II, que a Igreja precisa voltar e esperar os dois pulmões. Os dois pulmões. Então, claro, os dois pulmões estão na Igreja Católica, a gente tem os católicos orientais, a gente tem... As tradições são nossas também. Mas os latinos a gente tem que admitir que a gente é arrogante. Isso é uma coisa assim, é uma coisa romana, né? É uma coisa, o Império Romano, tal, vamos conquistar o mundo. Quer que a gente herda certas características dos ancestrais, assim, então a gente tem um pouco desse lado romano, dominador e tal. Dá o rito latino, que maravilha, né? O rito tridentino e tal. Concílio de Trento. O que o Papa São Pio V diz? Todos os ritos com mais de 200 anos podem ser mantidos, né? O que o pessoal faz? Vamos pegar esse rito aqui, então vamos deixar mais perto do rito romano. Então, foi o que o pessoal fez. O rito carmelitano, ele é um rito de mais de 200 anos, maravilhoso. O que o pessoal vai lá e faz? Começa a deixar ele mais parecido com o rito, fazem reformas desses ritos de mais de 200 anos para deixar ele mais parecido com o rito de São Pio V. Então, falta do lado do Ocidente essa percepção de que essa pluralidade às vezes é benéfica e você tem que respeitar isso. Então, mas enfim, a gente já fez umas digressões assim enormes, né? Fizemos umas digressões enormes. Mas para voltar, né? Para fechar, né? Esse processo todo esquizofrênico cultural, por que esquizofrênico? Meu Deus. Não vamos deixar também solta a coisa. O que é a doença da esquizofrenia? Quando você está num processo de esquizofrenia, você entra num processo dissociativo, né? Então, o teu corpo reage de uma maneira, o teu cérebro vai para o outro lado, você não fala coisa com coisa. É como se cada pedaço da tua alma, cada pedaço do teu cérebro, do teu corpo estivessem brigando entre si, falando e sem se comunicar de maneira integrada. O esquizofrênico é uma pessoa... esquizofrênico é dissociado. Então, quando a gente vê essa dissociação na cultura, é evidente que isso tem consequências também a nível individual. Né? E a gente precisa cuidar da nossa saúde também interior, e não cair nessa esquizofrenia, mas procurar unificar esses vários aspectos da nossa vida num todo bem ordenado. Então, fechou a ideia da terapia, deu para entender bem essa questão da terapia, de que o cristianismo tem esse viés terapêutico da alma também. A gente vai detalhar mais. Fechou a questão terapêutica, né? Mostrando que a vida cristã tem esse viés da terapia da alma, do cuidado da alma, do cuidado com a saúde, do cuidado com a vida. Que tem também uma questão filosófica, da ética, falando sobre isso. Agora vamos para as outras questões. Né? Qual que é a outra questão? Se eu estou falando de um processo que eu fui descobrindo, né, de arte-terapia, né, existe um outro elemento aí, né, fora a terapia, que é o elemento arte. Né? E quando você fala de arte, você fala de beleza. Então, aqui entra um aspecto muito interessante, que é, nesse processo da vida cristã, né, como uma terapia,
você tem a via... como é que escreve a versão? É isso? Acho que é. É isso, né? Era isso aí? É isso que eu ouvi falar. É com I no final também, né? Tudo é Vinícius? Sim. Quem é Vinícius? Não, eu não sei muito. É via pulcritude. Eu não sei. É plural. Declina. Quem que é bom de declinação? É is ou ex? Não sei. Depois procura no Google corrige. Então, a via da pulcritude, né? Mas aqui é genitivo, né? Dado de is. O is aí é quadro genitivo, né? Enfim, depois procura no Google, vocês vão achar. Então, a pulcritude, né? O pulcris ali é pulchia, né? Em latim, que é a beleza. Então, a via da beleza, né? Acho que é de Dostoiévski que falou que é a beleza salvará o mundo, alguma coisa assim, né? Aqui, o que é muito legal de falar, né? Isso é bem bacana. Qual santo que falava isso? Ireneu? Acho que é Ireneu. Deixa aqui. Santo Ireneu? Não lembro agora qual é o santo, tem que procurar depois no... Eu acho que é Santo Ireneu. A vida do homem, né? A vida do homem é a visão de Deus. Né? E é Santo Ireneu. Santo Ireneu. Tem um texto maravilhoso dele. Que fala sobre isso, que a vida do homem é a visão de Deus. Né? A visão de Deus dá a vida. Então tem todo um aspecto interessante nesse aspecto de pensar a vida terapêutica cristã, que é você pensar na realidade humana, o que caracteriza o ser humano, o que caracteriza a natureza humana. Você já viu que eu vou falar mais do que eu falei aquele dia, né? Porque eu tenho que ser mais didático, senão qual que é a definição de ser humano segundo a filosofia clássica? Tem estudiosos de São Tomás aqui que eu sei. Vamos lá. Qual é a definição de ser humano? Animal racional. Animal racional. Animal racional. Tá. Essa é a definição lá do... Não pense que eu sabia disso. Animal racional. O que isso significa? Como assim? É um corpo animado com alma, mas que também tem espírito, que é a razão. Tá. Por aí. Então, a gente tem aqui a razão, né? Razão. O ser humano é um animal, mas que tem razão. Essa parte animal é muito interessante, tá? A gente vai falar bastante sobre ela. E como isso aqui dialoga com isso aqui. Como que essa parte do animal dialoga com essa parte da razão. A razão, né? Esqueçam completamente, façam uma epoqué fenomenológica, assim, façam uma abstração, ignorem todas as suas experiências anteriores sobre o que significa a razão, porque infelizmente a gente está contaminado pelo cartesianismo moderno e por uma série de visões distorcidas que foram se acumulando na nossa civilização sobre a razão, né? Então, razão em latim ratio, é um termo, né? Esse termo, razão e ratio em latim. Razão em português já é ruim. Em latim também não é muito bom. Ele já é mais amplo do que o razão. Mas o termo grego é o melhor de todos, né? Que é o logos. O termo que foi usado para traduzir o ratio. O que o ratio traduzir, né? Então, o ser humano ele é um ser animal que tem logos, que tem essa relação com o logos. O que é o logos? Maísa, que estuda grego. Bastante coisa. Bastante coisa, legal, né? Tem a ver não só com a palavra, mas tem a ver com o princípio ordenador das coisas, assim, né? Sempre, assim, ó, regra de vida.
forem estudar qualquer coisa que seja, procurem a etimologia das palavras. Tá? Qualquer coisa que seja. E procurem várias traduções, vários idiomas diferentes, e veja como várias culturas diferentes abordam aquele mesmo conceito, aquela mesma ideia, porque nunca é igual. Então, cada cultura vai trazer uma nuance interessante. A palavra logos em grego, como a Maísa falou, ela significa várias coisas. Às vezes até cálculo. Então, várias coisas. Como é que você vai entender essas várias coisas de maneira adequada, né? A partir do radical dela. Qual que é a etimologia da palavra logos? Maísa, sabe? Não lembro. Logos vem de Lego, olha que maravilha. Mas é óbvio. Quem brinca de Lego? Quem já brincou de Lego? Então, Lego é uma maravilha de brinquedo para criança, né? Olha só, Lego é um brinquedo que estimula a parte humana que caracteriza o que o ser humano é, olha. Quero dar um brinquedo legal para os filhos que vai estimular o aspecto mais humano dele, tem o Lego para o filho de vocês. Então, o que significa Lego? Né? Se bem que eu acho que é isso aqui, né? Acho que tem isso? É algo do tipo, tem um acento daquele longo, curto, sei lá como é que é em grego. Não sei se é Lego, se é Lego, não sei como é que pronuncia em grego. O que isso aqui significa? Né? O que esse verbo significa? Uma dos significados e o que é bacana é que em latim também tem. Tá? Em latim esse verbo, existem palavras cognatas, com a palavra logos grega. Lege, lexio, lege. Então, leio. Alguma conjugação. Então, ler. Ler é uma das significações dessa palavra em grego lego. Só que isso também já não está... Já é derivações posteriores de significados anteriores. Então, se você pegar o radical, um pedacinho lá, leg, né? Pedacinho leg, do lado indo-europeu, lá dos mais ancestrais dos ancestrais dos idiomas, você vai ter a ideia de reunião, a ideia de recolher. A ideia de apontar para. Então, reunião, recolher, apontar para, aparece nessa ideia do como que a gente chega na ideia da palavra? Que tá, os logos em grego está relacionado com ordem, com número, com palavra. Outra palavra latina, que também tem origem, que tem uma certa relação cognata com esse mesmo radical aqui, leg, né? É a palavra lex, né? Lei. Então, e tudo isso está relacionado com isso aqui. Reunião, recolher, apontar para. Quando você conta, né? 1 giz, 2 gizes, 3 gizes. Estou apontando. 1 giz, 2 gizes, 3 gizes. E estou recolhendo os 3 gizes. Fisicamente, sim. Mas, o que é mais importante, cognitivamente, espiritualmente, intelectualmente, eu estou fazendo um processo de apreensão formal. Né? Então, você está percebendo uma inteligibilidade. Caiu a inteligibilidade. Então, inteligibilidade, como você vai ver o lege ali no meio, né? Está ali no inteligibilidade. O intelectual tem leg lá também. Intelectual também é da mesma... Que é a interconexão das intelecto, inteligíveis. intus legere, enfim. A palavra inteligibilidade, a ideia de intelecto, né? Tem a pseudo-etimologia medieval, que é o intus legere, né? Ler dentro.
Mas, na verdade, os etimólogos falam, é que, na verdade, ela vem de inter e ledger, e não de intus legere, como os medievais imaginavam. Então, é o entre, né? É o entre. Então, quando você fala de inteligibilidade, você está falando de entre reunir, entre recolher, entre apontar para. O que é a razão humana? O que é esse logos? O que é essa capacidade do ser humano? Posso apagar? Então, o que é essa capacidade humana? É a capacidade humana de ver, de perceber, de ler essas entre-reuniões, esses entre-apontares, esses que acontecem na realidade. Então, o ser humano ele é capaz de olhar para uma pedra e não ver só uma pedra. Ele é capaz de olhar a pedra e ver na pedra as conexões que a pedra tem com o resto do cosmos. Tem a capacidade de perceber na pedra as ligações entre os átomos, enfim, toda aquela estrutura física que faz com que ela tenha aquele recolhimento, aquela reunião de elementos. Então, o ser humano é um Lego, né? Um Lego. Você reúne as pecinhas e monta e cria uma estrutura. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de ler essas estruturas, essas reuniões de coisas que são as formas que estruturam o mundo material, enfim. Quando você chega na filosofia grega, que vai se desenvolvendo aos poucos, né? Platão vai lá e chega daí naquele ponto maravilhoso de descobrir o mundo das formas, das essências e das ideias. Né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade lógica, esse ponto, assim, não é a lógica da matemática, é também. Mas, a gente vai detalhar isso mais tarde também, vai falar sobre vários aspectos disso. A lógica matemática, a lógica cartesiana, a lógica da ciência moderna, é assim, é um grãozinho lá embaixo, sabe? É quase assim que um macaco um pouquinho mais esperto. Tá? O ser humano ele é capaz de aprender aquilo que o Zubiri fala de forma de realidade. Ele consegue perceber que a mesa ela é real, que ela é algo distinto dele mesmo e que tem algo de si. E esse de si da mesa é algo que está relacionado com essa estrutura interna da mesa, esse recolhimento próprio que a mesa possui dela mesma. E ao mesmo tempo, quando o ser humano percebe isso na mesa, ele percebe que a mesa aponta para outras realidades. Ele percebe que as coisas no cosmos são uma hierarquia de ser, e essa hierarquia permite que a gente trabalhe com analogias. Olha a palavra lógica do Logos ali. Então, mais importante do que a lógica é a analógica. Ela é superior, digamos assim. Analogia. Pela analogia, você vai além do Logos e da lógica. Você começa a perceber que as coisas vão se apontando umas para as outras em degraus de realidade, e com isso umas coisas falam das outras. Você percebe que uma mesa pode falar, por exemplo, sobre a virtude, sobre a solidez, sobre a estabilidade, e essa estabilidade que a mesa aponta para você, ela representa também a estabilidade espiritual do ser humano, enfim, aquela solidez de uma pessoa que permanece íntegra na sua vida interior, enfim. Você começa a perceber uma série de questões aqui. Sobe São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, São Boaventura, Itinerário da Mente a Deus. Você vai ver uma escala cósmica do início até o fim, passando sobre isso. Você quer ter uma introdução adequada a uma vida intelectual cristã? Itinerário da Mente a Deus, de São Boaventura. Não leia São Tomás antes de ler o Itinerário da Mente a Deus. Por quê? Porque se você ler São Tomás sem ler o Itinerário da Mente a Deus, você vai interpretar São Tomás de maneira cartesiana. Tá? Então, São Tomás também usava a teologia negativa apofática do Pseudo Dionísio. São Tomás cita várias coisas platônicas e neoplatônicas. Ele faz uma síntese entre a iluminação agostiniana e o processo aristotélico. Ele não é aristotélico, tá? Esqueçam aquela ideia de que São Tomás é aristotelismo, tomismo. Não. São Tomás é Tomás, que fez uma síntese brilhante, genial, que pega os melhores elementos do neoplatonismo agostiniano com os melhores elementos do aristotelismo.
Então, beleza, né? Então, o ser humano tem essa característica do logos. Então, o que ele lê? Ele lê a realidade. Esse ler a realidade, ele está relacionado, entre outras coisas, né, com o ver, né? Ele está relacionado com todos os sentidos, né? Você lê a realidade a partir de todos os sentidos. Mas o sentido da visão, ele fala mais dessa percepção apurada das coisas, né? Quando você percebe esse apontar dos seres, essa luz que perpassa todos os seres, você percebe que existe uma luz divina que perpassa todas as coisas, dando a vida a todas as coisas. Essa luz, essa glória divina que perpassa todas as coisas é que faz com que elas existam e que elas tenham consistência, enfim. O Espírito Santo encheu todo o homem da terra, e tem a ciência de todas as vozes, enfim. Spiritus Domini replegitur ordem terrarum. Depois vocês procuram no YouTube esse gregoriano, mas esse trecho das Sagradas Escrituras. Então o Espírito de Deus perpassa todas as coisas como uma luz que mantém todas elas na existência. E o ser humano é capaz de ler essa luz. Quando a gente fala de beleza, né? E eu vou terminar a minha aula com essa parte da beleza. Eu queria ir para outras coisas ainda hoje, mas não vai dar tempo, né? Vamos para outro dia. Beleza. Quando a gente pega essa ideia da luz, né? A gente tem a ideia do ser, né? Então, o ser. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou tentar ser o mais assim, didático possível, porque eu teria que dar uma aula de metafísica aqui, daí só isso daí daria um curso sozinho. Então, enfim. As coisas são, né? Esse o Lúcio Lobo se aprofunda isso. Outro curso Lúcio Lobo. Outro curso se faz uma coisa, né? Enfim, as coisas são, né? As coisas são. O que quer dizer que elas são? Isso é uma peculiaridade muito interessante, que é uma questão... não é qualquer idioma que tem isso. É os nossos idiomas de origem indo-europeia que tem essa característica. Você tem aqui dois aspectos. Você tem a ideia de que estão aí, né? O português tem essa maravilha, o português tem essa divisão, tem ser e estar. Que é uma coisa que não tem em todos os idiomas. É uma bênção o português ter essa divisão. Então, as coisas estão aí. Né? As coisas, elas estão aí. Tipo, né? Elas têm uma avência, né? Há alguma coisa. Então, há esse giz. Ele está aqui. Ele tem consistência. Ele tem um dessuio, como diz o Zubiri. Né? Ele tem realidade. Ele está aqui. E isso faz parte da ideia de ser. Porém, também faz outra coisa, né? Isso aqui, o giz, ele está aqui. Ele há. Ele tem uma consistência. Está aqui, o giz. Mas o quadro também está aqui. Só que o quadro não é o giz. E o giz não é o quadro. Então, a ideia do ser tem essa ideia do estar aqui, do há, mas é há alguma coisa. Alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa específica. Então, Deus não. Deus simplesmente é. Deus é a plenitude do ser. As outras coisas participam em graus. E por participarem em graus, elas são alguma coisa específica. Dentro daquela hierarquia de luzes. Beleza, a gente não consegue definir o que é ser. É impossível você definir o conceito de ser. Porque ser não é um conceito. Ser é tudo que há é. E o que é. Então, assim, é um transcendente. É um transcendental, é um pressuposto. Não tem como você definir que ele é um pressuposto que envolve qualquer conceito. Quando você definir qualquer coisa, você está com o ser embutido. Então, o ser é um transcendental. Vou falar bem difícil. Tá. Então, é uma palavra difícil de escrever. Eu sempre corto ou esqueço um N. Algum dos N's você sempre esquece quando escreve essa palavra. Então, transcendental. O ser é o primeiro, digamos assim, da base. Outros.
unidade, a liquididade, você tem a liquididade e você tem a quiddidade, que são distintos, tá? Você tem a quiddidade também. A liquididade, você tem a quiddidade, depois eu explico o que é isso aqui, tá? Você tem o bom, né? Você tem o belo. Você tem res, ou coisa, traduzindo para o português. Então você tem uma série de transcendentais. Tudo que é, fora Deus, tá? Tudo que não é Deus, né? Tudo que é pedra, coisa, tudo que é, porque não Deus, porque Deus não cai num desses aqui, tá? Deus não é uma coisa, Deus é transcendente, então. Mas tudo que é, pelo simples fato de ser, tudo que é, simplesmente porque é unidade, a liquididade, quiddidade, bondade e beleza. Então, a gente pode não definir o ser, a gente não consegue definir o ser. Mas a gente tem aspectos do ser. E esses aspectos nos permitem conhecer alguma coisa dessa imensidão que nos transcende, esse mistério que está por trás de todas as coisas. Então, existem os outros transcendentais. Cada um deles vai falar de alguma coisa. Então, unidade. Eu sou um, né? Eu sou um Lincoln. Tá? Então, eu sou um. Se eu fosse dois, tem um problema, né? Se eu fosse dois, já não seria eu. Já seria, será dois. Então, mesmo gêmeos são dois. E cada um é um. Cada um é um. Então, existe uma unidade. Lembram do Lego ali? Recolher, ajuntar? Então, quando você olha e lê a realidade com o logos, com a razão, você percebe essa ideia da unidade. Que aquilo que é único, é uno. Tem uma totalidade. A liquididade e quiddidade. Quiddidade é o quid. Quid é o quê? Em latim, né? Então, quiddidade é o que é isto? Quando você pergunta o que é isto, você está perguntando pela quiddidade. Então, o giz tem a quiddidade de giz. Eu tenho a quiddidade de ser um ser humano. Então, é uma quiddidade, quid est. Cada coisa mas é alguma coisa. E esse alguma coisa, esse alguma, vem do latim aliquid. Qual que é a diferença da liquididade com a quiddidade? É que a liquididade está relacionada com o ser algo em relação a outros algos. Então, uma outra característica dos transcendentais é isso aqui. É a ideia da relação. Existe uma certa relação que é constitutiva de cada ser criado. Como você não é o ser divino absoluto e tal, você é um ser limitado, necessariamente você está em relação com outros seres limitados, que também não são ser divino. Então, existe essa questão da aliquididade. Você é um ser entre outros seres. Você é alguma coisa entre outras algumas coisas. Bom e belo. Tudo que é, por ser bom. Faltou um que é importantíssimo aqui. Verdade. Tcharam. Qualquer professor relativista modernoso, sei lá o que, ia me execrar por colocar a verdade aqui no meio dos transcendentais e falar sobre isso. Então, o belo, o bom e o verdadeiro também fazem parte dos transcendentais. O bom. Vamos começar pelo bom, que é mais fácil. O bom é mais fácil. Mais ou menos. Mais ou menos. O bom, que é o bom, né? Tem várias maneiras de você abordar os universais, né? Uma maneira é você tentar chegar neles. Só que chegar neles direto às vezes é meio difícil, né? Então você acaba usando a referência à nossa apreensão deles. Então você parte da nossa leitura sobre eles para entender eles. Qual que é a leitura que a gente tem do bom? A leitura que a gente tem do bom é que a gente pega um copo de água, agora que eu estou falando, até você chega, né? Que eu pego isso aqui e olha que maravilha. Então,
bom é o que me apetece, né? Bom é o que me apetece. Então, bom é o que satisfaz de alguma maneira, que completa, que dá esse deleite, esse gozo, essa alegria, essa plenitude, né? Enfim, aos meus apetites. Né? Isso é uma definição possível, muito bom. Que está meio subjetiva, né? Que cai na pessoa que está percebendo a bondade. Outra definição de bom que vem do Dionísio Areopagita e que perpassa toda a Idade Média é: o bom é o difusivo de si mesmo. Então, bonum diffusivus sui, alguma coisa do tipo. Algo do tipo. Tudo que é, né? Alguma coisa, pelo simples fato de ser, né? Se difunde a si mesmo, se doa, se comunica, transborda de si mesmo, comunicando-se com outros algos, a limpididade, né? Outras algumas coisas. Tudo que é, pelo simples fato de ser, está nesse movimento de doação. A não ser que você seja um ser vivo, ser vivo, né? A não ser que seja um ser livre, que queira bloquear, né, esse fluxo, porque existe isso, né? Depois a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, mas os seres espirituais, eles podem ter uma certa interferência aqui de bloquear esse fluxo de bondade, não totalmente, mas porque eles invertem as hierarquias, né? O ser espiritual, ele consegue escolher algo menos bom no lugar de algo mais bom. Então, mas o bom é isso, é o difusivo de si. E ao mesmo tempo recolhido, né? Você é bom, você difunde a si mesmo, mas ao mesmo tempo você acolhe em você a bondade alheia. Então você tem essa troca. Você fala do bom, você está falando dessa troca entre os seres. Essa troca, ela não acontece de qualquer maneira. Ela acontece segundo certa ordem, segundo certa ratio, segundo certa proporção ou razão. Essas trocas de bondade entre os seres estabelecem padrões de reflexividade, padrões de espelhamentos. Se a gente pensar que a realidade toda é feita de luz, né, são como que luzes que Deus comunica tudo, você tem espelhos que se refletem. E nesse refletir-se, você pode ter a verdade, que é essa revelação da luz. Esse você percebe a luminosidade própria característica daquele ser. Então você percebe que o giz é giz, que o giz pode escrever, que o giz tem um papel específico, enfim. Tem uma série de coisas que você pode perceber no giz como enquanto a realidade. A verdade, ela tem vários aspectos. Um deles é a correspondência daquele que lê, que é o ser humano, a correspondência entre aquele que lê e a própria realidade que está sendo lida. Então você tem a adequação da mente à realidade, a verdade, ou você tem a adequação da coisa à mente que criou ela, que é uma noção de verdade muito mais adequada. Algo é verdadeiro na medida em que corresponde ao protótipo que está na mente divina. Isso é bem interessante. Por quê? Porque a gente nunca está plenamente verdadeiro, em certo sentido. Porque a gente sempre pode chegar mais perto de Deus. Então, a gente tem uma vocação, né? Cada um tem a sua vocação, e essa vocação vai te levando cada vez mais à verdade de si mesmo. Isso é importante no processo terapêutico. Então, lá vou eu, a metafísica está pausa. Você tenta fugir dela, mas não tem muito como. Causalidade. Depois vocês procuram, tá? Eu não vou falar, senão eu vou perder um monte. Procurem lá o cristianismo.org, tá? Procuram lá o site do Donato lá, e vão lá e leiam lá sobre as 4 causas aristotélicas. Tá? Uma delas é a causalidade final. Então, a causalidade final é o fim que você quer, que você vai chegar. Né? Cada coisa tem um fim, tem um propósito, enfim. A verdade está lá no fim. Então, a minha verdade de Lincoln, eu só vou chegar nela se eu corresponder plenamente ao que Deus quer de mim. E quando eu corresponder plenamente ao que Deus quer de mim, eu vou ter chegado na verdade sobre mim mesmo, vou ter chegado na causalidade final, vou ter chegado na minha identificação com a própria verdade que é Cristo. Vou ter chegado em Cristo enquanto meu exemplar, enquanto modelo do ser Lincoln. Porque ser Lincoln
é ser Cristo por participação de alguma maneira, ou ser Deus em participação por alguma maneira. Só que eu posso fugir disso e cair na mentira. Ou eu posso caminhar para isso e cair na verdade. E me aproximar cada vez mais dessa verdade. Isso é importantíssimo na vida espiritual, na oração. A oração. Eles for ver que na oração, quando a gente pede algo para Deus, Deus só atende aquilo que é verdadeiro. Se eu pedir uma coisa para o Augusto falso, pedir alguma coisa, não vai se lixar nem um pouco. E daí chegamos na beleza. Né? A beleza, por que tem que falar sobre tudo isso? Né? É beleza. Que bonito. Né? Tá. A beleza é o mais difícil de falar dos outros. O pessoal acha que é fácil. O pessoal considera a beleza, coitado da beleza, né? Tem gente que rebaixa um pouco, coitado da beleza, né? O pessoal coloca a beleza lá, é um transcendental inútil, é um transcendental mais, assim, por que dá bola pra beleza, né? Você já tem a unidade, já tem a coisa, já tem equidade, já tem o bom, já tem o verdadeiro, por que você vai querer o belo, né? Então, as pessoas não valorizam muito a beleza por vários motivos, né? Um deles é porque elas não percebem essa questão metafísica que está relacionada com a beleza. O que é a beleza? Tem duas definições medievais do que é beleza. Belo é o que a vista agrada. Essa é uma das definições. E como eu falei quando estava falando sobre o bom e sobre a verdade também, entra naquela coisa subjetiva, né? A nossa percepção do belo entra nessa questão do que a vista agrada. Só que existe alguma coisa no objeto que tem que ter alguma coisa palpável, uma coisa de realidade própria de suia, né? O de si, o esse de São Tomás, né? Então, a coisa então, ela é bela. Então, alguma coisa nela tem que servir para dizer sobre a beleza. E não pode ser o que a vista agrada. Porque a vista agrada está falando sobre mim, não sobre a coisa. Então tem uma outra definição de beleza que vem da tradição neoplatônica, que é equalitas. Vou colocar em latim porque é bonito. Latim é bonitinho. Então, equalitas numerosa. Então, a igualdade numerosa. Belo é igualdade numerosa. Então tem esses dois aspectos. Aqui a gente chega no cerne de todo o processo terapêutico envolvendo beleza, envolvendo categoriano, envolvendo arte. Por que a beleza é a igualdade numerosa? Porque ela unifica todos os transcendentais. Então, o belo é aquilo que é perfeito, que é íntegro. Né? Tudo que tem a sua integridade, por ser. Simplesmente por ser tem uma integridade. E essa integridade ela se expressa nessa igualdade numerosa. Então, eu tenho dedo, eu tenho mão, eu tenho braço, tenho vários pedaços no meu corpo, eu tenho alma, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos, percepções, eu tenho uma capacidade espiritual de atingir a apreensão das formas, na realidade. Tudo isso forma um todo harmônico, que combina e que se integra. Isso é uma igualdade numerosa. É uma quantidade de elementos que estão unificados de alguma maneira. Então, a beleza, ela junta a unidade, a bondade e a verdade num único transcendental. A beleza é como que o brilho dos transcendentais. Quando você tem uma experiência realmente estética, que seja realmente estética verdadeira, e que não seja... Isso é interessante, eu vou falar sobre isso no próximo grupo, que é assim, no próximo encontro, que essa experiência da beleza, essa percepção dessa igualdade numerosa, ela pode se dar em vários níveis. Né? Se você não ficar no nível mais rélios do chão da coisa, você vai ter uma experiência contemplativa. Você vai chegar naquela coisa de, puxa, estou vendo o resplendor do ser. Estou vendo todas aqueles transcendentais ali brilharem juntos. Então, por quê? Você tem nessa igualdade numerosa
uma proporção, uma razão, uma unidade que é verdadeira. Você tem uma bondade, porque nessa igualdade numerosa você tem o objeto e tem você. E no momento que você tem uma apreensão estética, os dois se tornam um na apreensão estética. Porque você tem uma impressão afetiva daquele objeto estético, que você está tendo essa percepção estética. Então vocês se tornam uma igualdade numerosa no ato da percepção da beleza. É como se houvesse um encontro. Um encontro. Esse termo eu ia usar mais cedo ou mais tarde. Os personalistas cristãos adoram isso, e é muito legal a maneira como os personalistas cristãos usam isso. São João Paulo II faz uma certa síntese disso com o São Tomás, né? Então ele faz o tomismo fenomenológico, como a gente fala, né? Então os personalistas falam muito do encontro. Então a igualdade numerosa ela é fundamental nessa questão da beleza. Muito bem, qual que é outro ponto que eu quero chegar? Que é interessante e que é fundamental. A partir dessa ideia da beleza, e a partir da ideia de que o sujeito percebe a beleza, então, o belo é o que a vista agrada. Tá, isso é bacana. O que a vista agrada. A vista está como símbolo aqui da nossa relação com a verdade, né? com a percepção da realidade, com a cognição. Né? Então, belo é o que a vista, quer dizer, o que a cognição agrada. Só que o agradar é próprio da vontade. Daí dá um tipo de... Como assim? É o que eu falei, nada de esquizofrenia, né? Por isso que a beleza é terapêutica. A beleza, né? A beleza autêntica. Porque você não é esquizofrênico, né? Então, o ser humano ele percebe as coisas, mas ele não consegue perceber uma verdade. Se o ser humano percebe, e percebe realmente bem uma verdade, ele não tem como não amar essa verdade. A não ser que ele faça todo um processo de subterfúgios que vão afastando ele disso e faça ele chegar num outro caminho. Mas, quando você vê uma verdade verdadeira e percebe isso a fundo e não tem outros problemas no meio desses problemas, você ama aquilo que você percebe como verdadeiro. E essa síntese entre amor e percepção da verdade é o que acontece na experiência estética, dessa apreensão da beleza. E daí a gente chegou na chave de ouro ali, nos dois conceitos chaves de ouro que o Echevarria me presenteou. Um deles é consensio, e o outro é o coração. Tarefa de casa. Procurem o artigo lá no academia.edu, o coração segundo São Tomás de Aquino. Está em espanhol, então não é exatamente assim, mas é essa a ideia. Em espanhol, coração em São Tomás de Aquino. O que é o coração? Eu falei da vontade. Eu vou falar bastante sobre essas potências de maneira mais detalhada. Então, mas o ser humano tem a vontade e tem o raciocínio, o intelecto que percebe as coisas. Mas ele também tem uma memória que corresponde mais ou menos à ideia do coração nas Sagradas Escrituras. Depois eu explico melhor isso aí. Mas o fato é que o ser humano tem uma receptividade. O ser humano tem uma característica em si mesmo de reflexividade. Ele tem a capacidade de refletir as coisas dentro de si mesmo, de projetar a sua própria luz na luz dos outros elementos da realidade e trazer de volta aquilo para dentro de si, de maneira reflexiva. E isso é o que pertence ao coração e à memória. Porque o intelecto ele joga luz, e ele percebe. A vontade vai lá e ama aquilo que foi percebido. Mas é o coração, é a memória que guarda e que coloca aquilo dentro de você e aquilo se torna parte de você, aquilo que você leu. Muito cuidado com o que vocês leem e a maneira como vocês leem, porque aquilo se torna parte de você no coração. Tá? Então, é a ideia do coração. Isso é fundamental. Por quê? Porque o coração faz na alma aquilo que a beleza faz ali na questão dos transcendentais. A memória na alma é que faz essa integração, essa junção dos vários aspectos da vida. Então, isso é muito interessante, porque a autobiografia é um método terapêutico muito interessante. As Confissões de Santo Agostinho são assim, um exemplo assim, maravilhoso de um trabalho terapêutico.
de auto-percepção de si mesmo numa caminhada. Memória. Tá? A memória é onde a beleza brilha, onde a beleza pode acontecer. Porque é na memória, no coração, que a vontade e o intelecto, o amor e o raciocínio podem se dar as mãos. Numa síntese que é a igualdade numerosa, que é beleza. Então, sempre que você tem uma apreensão estética, uma percepção da beleza, não é só a coisa que é bela. Você se torna bela na apreensão estética. Tem uma coisa lá que me deu um blow mind, que eu estava lendo, que ele diz assim que... se diz que o espírito humano, né, ele tem as duas potências da inteligência e da vontade. Mas não é bem assim, que o Echevarria fala. Na verdade, a inteligência e a vontade procedem do coração. Na verdade... Agicam do coração. Na verdade, o ser humano é a inteligência. A inteligência que ama é a vontade. A inteligência que joga a luz sobre a realidade para ler ela é o intelecto. E a inteligência que recolhe as coisas dentro de si é a memória ou o intelecto possível na terminologia do Satanás. Só que é interessante porque tem vários graus na memória. Né? E tem um deles que é o mais fundamental de todos, que a gente vai chamar de reflexividade substancial da própria alma. Então, a própria alma humana é como um espelho, um grande coração aberto para acolher várias coisas. Então, é consciência. Eu não falei, né? Vou só terminamos por hoje, vamos para a próxima, que tem que detalhar sobre isso. Consciência é um termo que o Echevarria encontrou no Santo Tomás, que é consentir, sentir com. Quem conhece consciência, consciência é muito parecido, a ideia é muito similar. Então, consciência tem dois significados. Um deles é consciência moral, e outro é o saber que se sabe. É você saber de si mesmo, você saber dos seus próprios processos interiores, psíquicos, enfim. É a consciência. O consciêncio, esse consentir, é você saber que você sente, você perceber que você sente e você entender-se nesse sentir. Quando se fala em consciência, é um ato da vontade, esse consciência. Mas é um ato da vontade radicado lá na memória, que está relacionado com a memória, e que é relacionado com a inteligência. Que você traduz isso como, a língua moderna, com a palavra sentimento. Emoção é uma coisa, afeto é outra coisa, e sentimento é outra coisa. Segunda regra do dia, uma das regras, procurar o significado das palavras etimológico. Segunda regra, se tem sinônimo, não é sinônimo. Tá? Se tem duas palavras para falar da mesma coisa, é porque teve algum motivo para isso. Você não cria a palavra toda. Tá? Se tem duas palavras para falar a mesma coisa, então não é a mesma coisa. É a mesma coisa vista sob outro ângulo, enfim, alguma coisa tem. Então, sentimento, afeto e emoção não é a mesma coisa. Talvez até seja, dependendo da situação, mas vistas sob pontos distintos. O que é o sentimento? O que é a consciência? É a emoção ou o afeto, porque são coisas distintas, conscientizado. O sentimento ele tem relação com aquilo que São Tomás fala do conhecimento por conaturalidade. Então, quando você ama uma coisa, você traz aquilo que você ama para dentro de você, numa inclinação afetiva. E nessa inclinação afetiva que você tem para aquilo que você ama, você já trouxe o objeto dentro para você. Aquela coisa está dentro de você de alguma maneira, te movendo para ela. A bondade da coisa já entrou de alguma maneira em você. E essa bondade que já entrou dentro de você, você consegue compreender algo da coisa pela bondade. Então você é a síntese da verdade com a bondade, aqueles dois transcendentais. Então quando você tem um sentimento, você tem essa percepção, essa connaturalidade com a bondade daquilo que você ama. E você percebe que ama. E você entende algo sobre aquilo que você ama. Mesmo que seja um entendimento confuso, pode ser confuso, mas é um entendimento, é uma percepção verdadeira sobre aquele objeto que você ama. E essa percepção verdadeira sobre aquilo que você ama, que está envolvida com o afeto, é o sentimento. Então, quando você tem uma experiência estética, você tem um sentimento, uma impressão afetiva. O objeto joga dentro de você algo de si mesmo, que não vem só pela inteligência, não vem só pelo entendimento, mas vem pela vontade também. A ideia das coisas fluírem do coração. Então, o coração é o fundamento, porque as coisas fluindo do coração, você tem essa possibilidade de unidade. Porque assim, tanto a vontade quanto o intelecto
brotam do coração como um fundamento, brotam da memória como um fundamento. Então, reconduzindo-se ao fundamento, você tem a possibilidade de união entre afeto e cognição. Eu vou falar mais sobre isso no próximo grupo, porque a gente vai falar sobre os níveis do coração, os níveis da vontade, os níveis da inteligência, e com cada um deles vai ter sentimentos diferentes que podem ser conscientizados e podem ser percebidos. Cada modo gregoriano, o que fica, agora voltando para a ideia do gregoriano, cada modo gregoriano vai falar sobre um tipo de sentimento, sobre um tipo de percepção ou impressão afetiva. E acho que é isso, porque já são 21 e 20. Não me façam perguntas. Anotem mentalmente isso que vocês possam ter pensado agora. Porque isso que eu falei agora por último é muito denso. Então, reflitam sobre. Tem uma semana ainda que tem feriado, então na outra semana, vamos pensando, tem 2 semanas praticamente. Vão meditando sobre isso que foi dito, sobre a beleza, sobre o coração, sobre a vontade, sobre o sentimento. E vão matutando isso na cabeça. Vão analisando as próprias experiências de vida de vocês a partir disso. E daí vocês me fazem pergunta no próximo encontro.